Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. O apostolado colateral. Atividade serena de Dom Bosco. Poderia parecer que o cuidado dessa obra considerável, o oratório com 500 meninos e internato com 150, fosse suficiente para absorver completamente a atividade do humilde sacerdote. Mas não era assim. O zelo de Dom Bosco era insaciável, e quanto mais trabalhador, tanto mais calmo e sorridente. Todos os que se aproximavam dele ficavam impressionados com isso. Dava conta de uma quantidade extraordinária de trabalho, quase brincando, sem precipitação, aos poucos, com maneiras agradáveis. E não devemos pensar que isso fosse uma atitude de espírito natural nele. Basta lembrar como tinha sido fogoso na infância. Essa calma imperturbável, esse domínio de si mesmo, derivavam de uma convicção muito firme de sua alma. Era a lembrança profunda que deixara nele a doçura de Comolo, e eram os esforços cotidianos que fazia para conseguir imitá-lo. A sua mansidão e o seu sorriso habitual eram uma conquista, como o tinha sido no seu modelo São Francisco de Sales. Conquista penosa, mas tão benéfica, graças a ela que dispunha de todos os seus meios e de todos os seus minutos. A pressa embaralha as ideias e faz perder tempo, ao passo que a calma é essencialmente fonte de economia. Por isso não é surpresa ver Dom Bosco aceitar ou procurar à margem de sua obra um acréscimo ainda de trabalho, para o qual não somos capazes de imaginar onde encontrava ele um retalho de tempo na sua vida tão cheia de ocupações. As obras do meio-dia em Turim e seus bons resultados. Há na França, de uns anos para cá, uma iniciativa moderna de apostolado que se intitula Œuvres du Midi, Obras do Meio-Dia. Dizem coisas admiráveis sobre a oportunidade dessa obra e sobre os resultados que tem produzido. Consiste em reunir as jovens costureiras ou modistas das 12h25 às 12h55, numa igreja perto do lugar onde trabalham, para dar-lhes em preparação à Páscoa ou a outra qualquer solenidade uma breve instrução que não poderiam ter em outro tempo. Apenas acabada a rápida refeição no restaurante ou nos bancos do jardim público, voam as centenas para a igreja a fim de nutrirem a alma necessitada com um alimento evangélico servido por especialistas. Pois tal apostolado já o realizava Dom Bosco em 1849 para os seus meninos. Foi precisamente no Natal desse ano que ele tentou reunir numa igreja bastante central, a Igreja da Irmandade da Misericórdia, não só os meninos dos seus 3 oratórios de Turim, mas todos os demais que lhe foi possível arrebanhar de outros lugares. Seu fim era purificar-lhes a alma antes de terminar o ano. Para conseguir tal coisa, esse homem que tinha realmente uma alma de recursor, não nos esqueçamos de que era o ano de 1849. Começou mandando imprimir 1.500 folhetos e pediu aos párocos que os pregassem nas portas de suas igrejas. Enviou-os a todos os patrões ricos da cidade, fê-los espalhar em todas as paredes mais visíveis. Era um apelo dirigido especialmente aos pais dos meninos, aos patrões e mestres de obra e a todos aqueles que de qualquer maneira pudessem ocupar os meninos nas horas das funções sagradas. Suplicava-lhes que, para o seu próprio interesse, deixassem livres nessas horas os filhos e empregadinhos, imaginando a hipótese de que muitos deles fariam ouvidos de mercador a esse apelo,
Dom Bosco foi visitá-los pessoalmente para convencê-los da utilidade dessas reuniões religiosas. O horário do retiro tinha sido combinado habilmente. Às 5h30 da manhã, havia missa e instrução. Ao meio-dia, terço e conferência dialogada. Às 7 da noite, instrução e bênção do Santíssimo Sacramento. Esse retiro devia durar 8 dias e concluir-se com uma comunhão geral. Apesar da hora matutina e glacial em que eram convocados, os meninos acorreram a centenas à Igreja da Misericórdia. Ao meio-dia, especialmente, para a conferência dialogada, a igreja se tornou demasiado pequena para conter tantos jovens, ávidos de verem 2 pregadores famosos discutirem no dialeto piemontes, que era o deles. De fato, Dom Bosco, para melhor garantir o êxito da empresa, tinha escolhido ótimos oradores, à frente dos quais encontramos o incomparável Padre Borel, que jamais lhe negava o auxílio. O resultado foi consolador. Nos últimos dias de retiro, os confessionários se viram assaltados pelos meninos, e os 4 pregadores tinham penitentes até altas horas da noite. No dia 29 de dezembro, dia do encerramento, o celebrante nunca mais acabava de distribuir a comunhão a tantos corações purificados. No fim da última reunião, o santo ofereceu a cada um, como lembrança daqueles dias de graças, um folheto que continha em 18 parágrafos conselhos de profunda sabedoria cristã. O título do folheto era Avisos de um amigo à juventude. Como a primeira experiência tinha sido um triunfo, de todas as partes choveram pedidos para que se repetisse. Assim, por diversos anos, a Igreja da Misericórdia tornou a ver aquela turba numerosa de meninos que iam retomar a posse das próprias almas com o auxílio da palavra de ótimos pregadores. Como a primeira experiência tinha sido um triunfo, de todas as partes choveram pedidos para que se repetisse. Assim, por diversos anos, a Igreja da Misericórdia tornou a ver aquela turba numerosa de meninos que iam retomar a posse das próprias almas, com o auxílio da palavra de ótimos pregadores. Mais tarde, a iniciativa dessa instituição passou para as mãos de uma organização católica de operários de Turim. A abnegação dos filhos de Dom Bosco na epidemia de 1854. Todos preservados. O grande educador tinha a persuasão de que a melhor defesa para a pureza de seus meninos era a caridade com o espírito de sacrifício. Temos que confessar que a maior parte dos adolescentes corrompidos pelo vício chegaram a esse ponto porque no momento oportuno faltou um braço vigoroso que os tirasse à piscina na hora em que as ondas estavam agitadas. Dom Bosco buscava todas as ocasiões em que era necessário a abnegação para nelas atirar corajosamente seus jovens. Uma dessas oportunidades, e maravilhosa, foi quando graçou o Schulabar Morbus, em Turim, em 1854. No fim do mês de julho, numa estação esplêndida, tombou sobre a cidade o flagelo, vindo do sul da península. Os casos se multiplicaram com uma rapidez espantosa. No fim, a primeira semana já se contavam 50 a 60 por dia, e a proporção da mortalidade chegou a atingir até 60%. Em 3 meses contaram-se 2.500 casos, dos quais 1.500 levaram à morte. O bairro de Valdoco, onde estava situado o oratório, foi mais fortemente atingido que os demais. Em outubro já se contavam 400 mortos. A casa de Dom Bosco estava rodeada por um círculo de colerosos, dentre os quais eram mais numerosas as vítimas, porque aos primeiros assaltos da doença, os pobrezinhos se viam abandonados pelos parentes dominados pelo terror. Para circunscrever o flagelo a fim de dominá-lo, o Conselho Comunal abriu 2 lazarentos nos 2 pontos mais atingidos da cidade. Mas então surgiu um problema. Onde encontrar abnegados que se oferecem para descobrir os casos isolados e transportar rapidamente os infelizes para esses 2 hospitais? O coleroso formava automaticamente um vácuo ao redor de si, e ninguém queria aproximar-se, tão violento era o perigo de contágio. Dom Bosco, nos primeiros dias, se multiplicou à cabeceira dos doentes e dos moribundos.
prestando-lhes os cuidados de seu ministério e de sua caridade. Mas compreendeu logo que, diante da extensão do mal, só uma turma de rapazes prontos a qualquer sacrifício seriam capazes de prestar à cidade tão duramente flagelada os serviços necessários. Não hesitou, então. Dirigiu-se aos seus alunos maiores. 14 deles deram imediatamente o nome e daí a poucos dias mais 30 seguiram o exemplo dos primeiros. Com esses 40 rapazes decididos se fez então um trabalho metodicamente organizado. Uma parte prestava serviço nos lazaretos, outros nas famílias. Um pequeno grupo tinha o encargo de visitar as casas de operários para descobrir os infelizes abandonados pelos parentes, e um piquete ficava sempre posto de guarda no oratório para atender ao mínimo apelo que se fizesse. Ninguém tinha escrúpulo de ir pedir a intervenção deles tanto de dia como de noite. Durante mais de 2 meses, esses 40 rapazes realizaram prodígios e nenhum sequer foi atingido pelo mal. Era a proteção visível da Santíssima Virgem que os defendia. Porque, embora no princípio tivessem tido o cuidado de lavar-se e desinfetar-se depois de cada visita aos doentes, no fim não se incomodavam mais e se abandonavam ao cuidado da providência. Muitos infelizes, socorridos em suas próprias cabanas pelos voluntários de Dom Bosco, achavam-se em estado de miséria extrema. E por isso a boa mamãe Margarida se viu obrigada a esvaziar os armários da casa. Lençóis, cobertores, camisas, toda a reserva de roupa branca que havia foi-se embora. Cada um dos pequenos protegidos de Dom Bosco, para poder socorrer aquela lamentável miséria, fazia questão de não conservar para si senão a roupa do corpo e mais o puramente necessário para a cama. Um dia um rapaz foi pedir um lençol para um doente que jazia num pobre colchão. Margarida já tinha resolvido inutilmente todos os cantos e esconderijos sem encontrar nada, quando descobriu finalmente uma toalha de altar que tinha escapado. Ninguém sabe como a distribuição geral. Toma, meu filho, toma. E o menino partiu todo contente e correu com uma flecha para ir envolver numa fina toalha de linho o seu protegido. Não devemos, porém, pensar que esses jovens tenham chegado de um dia para o outro a esse grau de formação moral que os faziam rir do perigo e desprezá-lo. Não. O primeiro contato com o terrível flagelo fê-los estremecer da cabeça aos pés. Houve um até que não resistiu ao espetáculo impressionante daqueles rostos lívidos, daquelas bocas espumosas, daquelas convulsões trágicas, daquelas agonias terríveis, e caiu desmaiado na porta do primeiro quarto onde ia prestar seus serviços. Felizmente Dom Bosco estava ali perto e o levou para fora, fê-lo voltar a si e lhe deu a beber um vinho forte. Foram 3 meses de fadigas, que podemos chamar sobre-humanas para o pai e para os filhos. Mas eles se mantiveram firmes com uma coragem viril que arrancou aplausos de toda a gente de bem e mesmo de quem não era tal. No dia 8 de dezembro deste ano, em Roma, na Basílica Vaticana, Pio IX, rodeado por mais de 200 cardeais, patriarcas, arcebispos e bispos, proclamava solenemente o dogma da Imaculada Conceição da Santa Virgem Maria. Dom Bosco aproveitou esse dia para agradecer a Deus e a sua Santíssima Mãe a graça de ter protegido visivelmente sua casa e de tê-lo feito pai espiritual de uma juventude da qual podia tão justamente orgulhar-se. Um célebre passeio de presos, assistido só por Dom Bosco. É inegável que a força do domínio de Dom Bosco sobre o coração dos jovens tinha algo de irresistível. Foi o que se demonstrou no dia em que ele conseguiu licença de levar a passeio fora de Turim, durante todo o dia, sem o mínimo auxílio da polícia, 300 prisioneiros. Apesar da multiplicidade de seus trabalhos, Dom Bosco não tinha abandonado completamente o apostolado nas prisões, tal a evidência com que ele percebia o bem que se podia realizar nesse ambiente tão desprezado. Agradava-lhe em modo particular, nas proximidades da festa de Páscoa,
pregar o retiro àqueles infelizes a fim de prepará-los para a grande solenidade. Em 1855, foi levar a consolação de sua palavra à principal casa de correção de Turim, a Generala. Deus abençoou tão abundantemente o retiro que, depois da comunhão geral de encerramento, Dom Bosco pensou em dar àqueles pobres jovens um dia de divertimento, levando-os todos em alegre excursão a Stupinide, a 10 quilômetros de Turim. Para isso foi falar com o diretor-geral dos cárceres de Turim, a fim de obter a necessária licença. O pedido de Dom Bosco causou um sobressalto no funcionário, que o olhou com ares de quem queria dizer: será que este padre não está com o juízo certo? Mas Dom Bosco insistiu: eu estou falando seriamente e peço que tome em consideração meu pedido. Escute, reverendo. Por mais que eu lhe queira ser agradável, não tenho autoridade para faltar ao meu regulamento, especialmente num caso como este. Acho que as consequências de uma autorização minha seriam desastrosas. É a sua última palavra? Minha última palavra. Então, com sua licença, vou mais para cima. Vou ter com o ministro do Interior. Tem toda a liberdade de fazê-lo, Dom Bosco. O ministro do Interior, Urbano Ratazzi, ouviu com surpresa e interesse o estranho pedido. Pois não, meu bom padre. Tenho imenso prazer em poder atendê-lo. Escolha o dia e me avise para podermos dar ordens à polícia. Alguns guardas vestidos à paisana seguirão a certa distância a fim de evitar fugas ou desordens. Vossa Excelência está sendo muito gentil em atender ao meu pedido, mas provavelmente me expliquei mal. Porque o que eu estou pedindo para aqueles rapazes é um dia de completa liberdade. Não quero ninguém para me ajudar, nem mesmo os seus ótimos guardas disfarçados. Eu me comprometo a trazer à tarde para as grades todos os seus presos. Vossa Reverendíssima não reconduzirá nem 10, Dom Bosco. Tenha confiança em mim. Reconduzi-los-ei a todos, garanto. Ratazzi estava curioso por ver o resultado da experiência, e assim deu amplos poderes ao humilde sacerdote. Numa fresca manhã de primavera, abriram-se os 2 pesados batentes da Generala para deixar passar aquela turba enorme de rapazes, apinhados efetuosamente ao redor de um padre. Na soleira da prisão, depois que saiu o último preso, os guardas menearam a cabeça com ar de deboche. Esta tarde, pensavam eles, as filas estarão bem rarefeitas. O dia foi magnífico. Levavam o almoço nas costas de um burrinho que ia à frente da caravana. Por um caminho sombreado chegaram a Stupinide e as portas do Parque Real se abriram de par em par a esses visitantes inesperados. Organizaram-se as mais variadas partidas nos campos cobertos de relva, e a tarde chegou sem que nem tivessem percebido como passara o dia. Era preciso voltar. Dom Bosco, nessa tarde, depois de ter estado de pé desde a madrugada, depois de ter tomado parte em tantas brincadeiras no meio dessa juventude endiabrada, depois de ter corrido tantos perigos, estava que não podia mais. Os meninos perceberam e obrigaram o burrinho, já agora livre da carga da manhã, a transportar o grande amigo deles, e lhe fizeram cortejo de honra até Turim, rodeando-o com os corações cheios de ruidosa e afetuosa gratidão. Desse modo, ao cair da noite, os presos da Generala voltaram tranquilos às suas prisões sob os olhares atônitos dos carcereiros que não sabiam como explicar o milagre. Não faltou nenhum. Aliás, se alguém tivesse querido fugir, teria sido logo obrigado a voltar atrás, pois 3 dos mais fortes da turma, 3 rapagões de proporções hercúleas, tinham jurado na saída que o primeiro que tentasse dar o menor desgosto ao seu benfeitor teria que ajustar contas com eles. Ainda esta vez a confiança cordial demonstrada para com eles elevava acima de si mesmos rapazes até ontem desencaminhados. 20 anos de pregação no Piemonte.
Mas o apostolado colateral do santo não se exercia somente em Turim nesses anos todos. Era o Piemonte inteiro que disputava a sua palavra de pregador zeloso e persuasivo. O mais exato de seus biógrafos não sabe dizer se existe alguma paróquia nas dioceses piemontesas que não tenha visto Dom Bosco em seu púlpito, novenas, tríduos, sermões das 40 horas, panegíricos, jubileu, missões. Eram todos convites que seus irmãos no sacerdócio lhe faziam e que seu zelo de apostolado não sabia recusar. Ao consentir a esses pedidos, Dom Bosco pensava não só nos frutos prováveis da sua pregação, mas também nas amizades, nas relações tão úteis à sua obra nascente que poderiam surgir. E, além disso, nutria a esperança de encontrar no meio dessas populações tão preservadas do espírito mundano alguma vocação de jovem que amanhã poderia ajudá-lo na sua missão. Quantos auxiliares preciosos arrebanhou desse modo nas suas excursões apostólicas através do Piemonte? Citemos 3 nomes apenas. Foi em ocasiões assim que ele colheu em Castelnuovo, sua terra natal, o pequeno Domingos Sávio, que um dia ia ser santo de altar, e o menino Cagliero, que antes de ser cardeal, foi o chefe da primeira expedição de missionários salesianos. E também, noutra circunstância igual, levou de nono aquele que ia ser o segundo sucessor no governo da Sociedade Salesiana, o pequeno Paulo Álbera. O santo praticou esta forma de apostolado até o ano de 1860, apesar de todo o trabalho que lhe custava a sua primeira fundação. Depois teve que reduzir essa atividade e, finalmente, pelo ano de 1865, teve que renunciar a ela quase completamente. Mas pode-se dizer que por 20 anos empregou neste apostolado uma boa parte de seus poucos retalhos de tempo. Não era pequeno o mérito que tinha em realizar isso. Para fazer uma ideia do sacrifício dessas viagens, seria preciso conhecer o Piemonte daqueles tempos. Os meios de condução, excetuando-se umas 4 ou 5 ilhas, reduziam-se à velha diligência que empregava horas e horas para percorrer uns 30 quilômetros. No inverno ficava-se congelado, apesar da palha que punham sob os pés dos passageiros. No verão morria-se sufocado. Quando o pobre pregador chegava à meta, estava liquidado. Felizmente, a pregação o reanimava. Para ela vinha preparado desde o pensionato eclesiástico. Nos seus cadernos trazia mais de 100 sermões sobre diversos argumentos. Um curso de instruções populares para 18 dias de missões. Diversos retiros espirituais para religiosos, para freiras, para homens, para meninos. Novenas, tríduos panegíricos. Tinha recolhido antes e agora o seu reservatório transbordava sobre esses auditórios atentos que bebiam literalmente a sua palavra. Não é que ele fosse eloquente no sentido ordinário que damos hoje a este adjetivo. Não declamava, não se abandonava à ênfase. O seu gesto era bastante sóbrio, a ação muito comedida. A voz era de tenor, muito clara e escandia bem as sílabas. A tonalidade geral era uma mistura indefinível de serenidade, de gravidade e de compunção. Todos os que ouviram insistem nesta nota. A verdade que lhe saía dos lábios tinha um acento de comoção que a tornava mais atraente ainda. Em suma, era a eloquência familiar e popular, nada de solene, de compassado nem de doutoral, a graciosa simplicidade da conversação paterna. O fundo de seus sermões eram as grandes verdades cristãs. Delas não se afastava nunca para seguir a moda do dia ou para entrar em assunto profano. Mas embora o tema fosse tão antigo quanto o Evangelho, ele o rejuvenescia com fatos curiosos, exemplos e parábolas, com o acento de convicção com que o tratava, com a aplicação prática que dele fazia, e ordinariamente seu esforço era coroado pelo mais brilhante êxito. Um tríduo que promete muito e alcança ainda mais. É preciso dizer também que o céu muitas vezes colaborava de maneira evidente com o pregador. É célebre o fato que lhe aconteceu em Monte Magno, terra de seus bons amigos Fassati,
onde o convidaram em 1864 para ir pregar o tríduo em preparação à festa da Assunção de Nossa Senhora. Havia muitos meses que toda a região se via assolada por uma seca inexorável. A maior parte da colheita estava em perigo. Uva, milho, batata e legumes. A consternação daqueles pobres camponeses causava pena em quem os contemplava. E assim, desde a primeira prática, impelido por uma misteriosa força secreta, Dom Bosco não hesitou em prometer a chuva se invocassem em estado de graça a Santíssima Virgem. Vinde durante esses 3 dias. Foi o que disse em suma. Assistir às funções paroquiais. Fazei uma confissão bem feita e preparai-vos da melhor maneira possível para uma fervorosa comunhão no dia da festa. E eu vos prometo em nome de Nossa Senhora que a chuva há de vir refrescar vossas terras. Mas o Senhor tem coragem, disse-lhe na sacristia o bom pároco do lugar. Coragem por quê? Ora, pois não anunciou a chuva para segunda-feira? Eu disse isso? Como não? Pergunte aqui ao sacristão que ele repetirá palavra por palavra o que o senhor disse. Todos a compreenderam muito bem, pode ficar certo. De fato, jamais a igreja de Monte Magno tinha visto uma afluência tão grande de gente. O povo se apinhava literalmente nas 3 instruções cotidianas. Todas as tardes assediavam os confessionários, e os padres Rua e Calheiro, que tinham acompanhado o santo, lembravam-se ainda, muito tempo depois, do trabalho enorme que tiveram naqueles dias. Entretanto, nas povoações vizinhas, faziam apostas. Será que chove? Será que não chove? Como é, Dom Bosco? Vai chover mesmo? Perguntava o povo de Monte Magno ao encontrá-lo no caminho do presbitério para a igreja. Purificai os vossos corações, respondia Dom Bosco sem perturbar. Finalmente amanheceu o dia da Assunção de Nossa Senhora. Jamais tinha havido um sol mais ardente e mais implacável. Dom Bosco já começava a suspeitar que tinha tentado o céu com a sua promessa de chuva. Acabado o almoço, que foi no castelo dos Marqueses Fassati, o pregador retirou-se ao seu quarto para coordenar as poucas ideias que queria desenvolver depois das vésperas. De vez em quando lançava um olhar ao horizonte, límpido como um espelho. Finalmente tocou o sino para a função na igreja. Que hei de dizer a esta gente, pensava Dom Bosco, se Nossa Senhora não nos conceder a graça? Desta vez, meu pobre Dom Bosco, disse o Marquês ao encontrá-lo no caminho da sacristia, o fiasco é completo. Não sei como se vai arranjar. João, disse então o servo de Deus ao sacristão, vai atrás do castelo do barão Garofoli e olha se não vê nada aparecer no horizonte. Absolutamente nada, anunciou o homem 2 minutos mais tarde. Do lado de Biela é que se avista uma nuvenzinha, mas é uma coisa insignificante. Bem, disse Dom Bosco, dá-me a estola. E no fundo do seu coração ia rezando. Virgem Santíssima, vamos, não se trata aqui da minha honra, mas da vossa. Que hão de dizer do vosso poder às pessoas que nesses 3 dias estão zombando de minha promessa? E que hão de pensar esses cristãos de Monte Magno que há 3 dias se conservam tão edificantes para obter de vós a chuva? Eia, pois atendei-os. Enquanto isso, na igreja estavam terminando os últimos versículos do Magnificat, e Dom Bosco se ia encaminhando para o púlpito. A igreja estava lotada. O povo ocupava até os degraus diante do altar do Santíssimo Sacramento. E eis que aparece Dom Bosco, com toda a calma e reza uma Ave Maria junto com o povo. Depois se levanta e começa o exórdio. Nesse momento, através das vidraças, se percebe que o céu se vai escurecendo. O pregador continua. Ainda não acabou de pronunciar 10 períodos quando rebomba um trovão fortíssimo que faz estremecer o forro. Depois um segundo, depois um terceiro. Um sussurro de alegria se propaga pela multidão apinhada, porque agora já os relâmpagos se sucedem quase sem interrupção. A chuva estala, martelando as vidraças do templo. Pode-se calcular que hino de gratidão saiu dos lábios do pregador,
e com que eloquência desenvolveu o tema improvisado sobre a confiança que todo cristão deve ter em Maria. Acabada a bênção do Santíssimo, continuou ainda a chuva, e aquela boa gente teve de esperar um bom pedaço no adro da igreja até que estiasse por uns momentos. Nossa Senhora fizera tudo bem feito, atendendo à súplica de seu fiel servo, tinha zelado cuidadosamente a honra de seu próprio nome. Os retiros anuais de Santo Inácio. É impossível seguir a Dom Bosco através de todos os lugares que tiveram a felicidade de aquecer a própria fé, a chama desse coração de apóstolo. Iríamos longe. Todavia, não podemos terminar o capítulo sem dizer duas palavras a respeito de um lugar muito querido das pessoas piedosas de Turim, onde Dom Bosco ia todos os anos passar algumas semanas de recolhimento. No Vale de Lanzo, a 900 metros de altitude, ergue-se um santuário que encerra toda uma história. É o Santuário de Santo Inácio de Loyola, construído no século XVI, no cimo de um monte que domina perpendicularmente o vale. O bom povo da zona, protegido 1000 vezes nas suas necessidades e nos seus perigos pelo grande fundador da Companhia de Jesus, quis assim manifestar sua piedosa gratidão. Em 1677, o santuário, cuja fama crescia cada vez mais, foi confiado aos padres jesuítas, que fizeram dele um centro de peregrinações muito frequentado até 1773, ano da supressão da companhia. Quando os padres se retiraram, o santuário e toda a propriedade anexa, que era o morro inteiro recoberto por uma floresta de carvalhos, passaram para o domínio do arcebispo. E pouco a pouco, por falta de capelãs fixos adidos ao serviço da igreja, a afluência de peregrinos chegou a faltar de todo. Foi o padre Guala, fundador e superior do pensionato eclesiástico, quem reiniciou o movimento. Ele compreendeu logo que esse lugar solitário, encantador e de um clima extraordinariamente fresco era o mais indicado para recolher no verão sacerdotes e leigos que quisessem meditar diante de Deus as grandes verdades da fé. O arcebispo de Turim, Monsenhor Buranzo, cedeu-lhe a igreja, e ele gastou de seu bolso 80.000 liras para a restauração, para multiplicar os quartos da residência, para adaptar o claustro, tornando-o mais cômodo, e principalmente para abrir uma estrada de rodagem de 8 quilômetros, ligando Lanzo à porta do santuário e evitando assim todo o transporte de pessoas e carga por animais. Nomeado reitor do santuário, o padre Guala fez dele um lugar de retiro espiritual desde o ano de 1810. Ordinariamente, em Santo Inácio, pregavam-se no verão 2 retiros para sacerdotes e 2 para leigos. Neste tomavam parte principalmente os senhores da alta sociedade de Turim e seus filhos, mas também pessoas de condição modesta, para as quais pagavam as diárias algumas associações religiosas da cidade, especialmente a Obra Pia de São Paulo. Depois da morte do padre Guala, tomou as rédeas da obra o padre José Cafasso, cuja santidade levou-o a conseguir um desenvolvimento notável. Todos os anos, até o fim da vida, o padre Cafasso subia a Lanzo para pregar aos sacerdotes da diocese os 2 retiros fixos e muitas vezes ajudava também os pregadores dos retiros para os leigos. Para esse trabalho tão exaustivo, pedia a colaboração de seu aluno e protegido Dom Bosco. Por isso, no mês de julho, o nosso santo também subia a Santo Inácio e lá o seu confessionário era um dos mais frequentados. Muitas vezes não subia sozinho. Quando a última hora vinha a saber que algum leigo tinha renunciado ao benefício dessa breve semana de reflexão, levava consigo alguns rapazes que ocupavam os lugares vagos e aproveitavam gratuitamente desses dias de bênçãos. Podemos dizer que na vida de Dom Bosco, Santo Inácio teve um papel considerável. Todos os anos aí buscava o grande educador novas forças físicas e morais. Todos os anos encontrava nessa solidão o tempo de calma e de meditação que precede as decisões graves e prepara os grandes planos. Aí, nessas alturas, através das confidências de tantas almas que nele se aproximavam,
Bebeu aquela rica experiência que mais tarde devia transbordar em tesouros de conselhos. Finalmente conheceu durante essas semanas consagradas a Deus todo um grupo escolhido de sacerdotes e leigos que na vida lhe prestarão não pequeno auxílio no meio dos muitos empreendimentos do seu zelo, pois os nossos leitores certamente já adivinharam sem que nós o disséssemos, que aqueles 3 oratórios e o duplo internato, todos em pleno funcionamento em 1859, exigiam reforços abundantes de boa vontade. É verdade que naquele tempo já Dom Bosco tinha constituído ao seu derredor uma modesta família religiosa, mais de uma dezena de clérigos que eram todos seus de corpo e alma, mas esse pequeno grupo não bastava para as necessidades, eram necessários mais auxiliares. E então alguns bons sacerdotes correram a ajudá-lo, começando pelo padre Borel e pelo santo sacerdote padre Murialdo, cuja causa de beatificação foi introduzida em Roma. Depois quiseram ir levar o seu auxílio eficaz a Dom Bosco os melhores expoentes da aristocracia turinesa, o conde de Gileta, que depois iria morrer salesiano, o marquês Fassati, com o qual já nos encontramos, o marquês Escarampe, os 3 irmãos de Mestre, Carlos, Eugênio e Francisco, netos do grande filósofo, e muitos outros. Onde os conhecera Dom Bosco? Quem os conduzira ao oratório? Às vezes era o padre Cafasso, confessor de quase todos eles, mas muitas outras vezes eram conquistas do mesmo Dom Bosco, em Turim ou em Santo Inácio, durante aquelas semanas de retiro, nas quais esses corações generosos tinham refletido diante de Deus sobre que pessoas ou que atividades deveriam ser objeto do desejo que tinham de fazer o bem. 3 episódios de apostolado popular. Vamos terminar este capítulo, que poderia não terminar nunca, com 2 ou 3 fatos extraídos sem nenhuma escolha dentre 1000 outros, para demonstrar a preocupação constante que dominava o santo. Transformar o coração dos jovens, levá-los da ignorância, do vício e às vezes do erro para a luz e para a graça de Deus. Na linguagem cristã, esse pensamento de todos os minutos que enche a alma de um sacerdote tem um nome. Chama-se zelo. E não é outra coisa senão a manifestação externa nas relações com o próximo, de uma chama interna que devora o coração de todo santo, a chama do amor de Cristo e o desejo de que ele reine no fundo do coração de todo batizado. 4 malfeitores convertidos. Eis o primeiro fato. Numa límpida manhã de primavera, Dom Bosco voltava às 8 horas da igreja da Croceta, que ficava já fora da cidade, do lado oposto de Valdoco. Caminhava bem na direção da estação principal de Porta Nova, para além da qual se estendiam naquele tempo, a perder de vista, campos abandonados que serviam de lugar de despejo para o lixo da cidade. De repente, encontrou-se diante de um grupo de 4 rapazes robustos, com ares nada tranquilizadores, os quais parecia que o vinham espreitando de longe. Se ele os tivesse visto antes, teria havido tempo de escapar. Mas agora era tarde. Tentou passar ao lado deles, esforçando-se para mostrar que caminhava com um passo firme e resoluto. Mas os rapagões se lhe puseram na frente e lhe embargaram o caminho. Um dos 4, com um sorriso de gentileza fingida, pediu-lhe que resolvesse uma questão surgida entre eles. Senhor Abade, diga-nos quem tem razão, eu ou este aqui? Ele diz que tem razão. Eu acho que quem tem razão sou eu. Decida o senhor. Nesse momento, Dom Bosco olhou em derredor para ver se aparecia alguém. Nada. Nenhuma alma viva. Então pensou, estou bem arranjado. Aqui é preciso, para me livrar dessa gente, levá-los até a cidade de qualquer jeito. Lá estarei salvo. Vamos, reverendo, decida, insistia o chefe da quadrilha, sem nem sequer fazer alusão ao objeto da desavença. Realmente era um estratagema muito baixo. Estavam-lhe preparando um golpe covarde em 2 tempos, sendo o primeiro o impedir-lhe a fuga. Meus bons amigos, disse então Dom Bosco, eu não posso resolver vossa questão aqui assim, neste lugar de deserto, ao ar livre,
precisamos ir sentar-nos junto de uma boa xícara de café, na Praça de São Carlos, e lá então veremos. Mas o senhor paga o café, sem dúvida. Se sou eu que estou convidando. E os 4 vagabundos, atraídos pelo convite, seguiram a Dom Bosco, e no caminho conversaram como velhos amigos. Chegando à Praça de São Carlos, bem no coração da cidade, Dom Bosco, antes de cumprir a promessa, lhes disse: Escutai, vou pedir-vos um favor. Ali perto está a igreja de São Carlos. Vamos lá rezar uma Ave Maria e depois iremos tomar um café. Ah, o senhor está procurando um jeitinho de escapar, hein? Resmungou o chefe da turma. Absolutamente. A xícara de café eu pago, não há dúvida. Mas vós não recusareis rezar comigo esta breve oração. Veremos. O senhor começa com uma Ave Maria e depois emenda o rosário inteiro. Quando eu digo uma Ave Maria, é uma Ave Maria só. Vamos. Entraram na igreja e os tratantes responderam à oração de Dom Bosco do jeito que puderam. Agora vamos ao café, disse Dom Bosco saindo. Sentaram-se e tomaram o café conversando como velhos camaradas. Depois de pagar a conta, Dom Bosco disse: Mas ainda não está tudo acabado. Já que travamos relações tão íntimas, não há vez de recusar o convite para irmos até a minha casa. Minha mãe vos há de oferecer alguma coisa. Aceitamos, responderam em coro os ratões já catequizados, e desceram para Valdoco. Durante o quarto de hora de caminho, Dom Bosco penetrou ainda no coração daqueles pobres jovens que o acompanhavam, de tal sorte que, ao chegar na casa, depois de pousar o chapéu, teve coragem de lhes lançar a queima-roupa esta pergunta. Então, meus amigos, já faz muito tempo que não se confessam? Bastante, não é verdade? E se a morte os surpreendesse nesse estado, que seria de vocês? Os 4 amigos se entreolharam sem saber o que responder. Finalmente um deles exclamou: Ah, se todos os padres fossem como Dom Bosco, não teríamos receio de confessar-nos. Ora, pois não é preciso procurar outro, desde que aqui estou eu para confessá-los. Sim, mas é que nós não estamos preparados. Preparar não custa nada. Deixem por minha conta. E sem mais deixou 3 deles no aposento onde estavam e entrou com o outro no seu pequeno escritório. Com o auxílio de Dom Bosco, o rapaz se confessou com imensa facilidade e com verdadeiros sinais de arrependimento. 2 de seus amigos seguiram-lhe o exemplo. Só faltou um, que não quis ceder, dizendo que não se sentia disposto a imitá-los. Mas todos os 4 se separaram de Dom Bosco com os melhores sinais de afetuoso agradecimento e prometeram voltar para lhe fazer uma visita. Uma confissão no meio da rua. Doutra feita, depois da Ave Maria da tarde, Dom Bosco ia subindo pela Rua do Pó, caminhando sob as galerias que a ladeiam desde o princípio até o fim. No ângulo deserto da rua, foi assaltado por um desconhecido que o fez parar e lhe exigiu a carteira. Os olhos eram de um malfeitor, a roupa suja. Todo o conjunto de inquietar. Parecia um rapaz ocioso que preferia viver de expedientes poucos limpos ou de ações criminosas em vez de ganhar o pão num trabalho honesto. Dom Bosco respondeu-lhe com boas maneiras. Disse quanto se sentia penalizado ao vê-lo impelido pela necessidade a cometer ações que certamente sua consciência desaprovava, e habilmente o foi levando aos poucos a contar-lhe toda a sua miserável vida. Dentro de poucos minutos, ei-lo sentado no parapeito à beira do fosso que rodeia o Palácio Madama, na Praça do Castelo, enquanto o agressor, prostrando-se-lhe aos pés, começa a confissão. O canto da praça era escuro, o lugar, portanto, mais adaptado para a finalidade. Um bom cônego da catedral que passava por ali naquele momento parou um instante para observar a cena, embora não conseguisse na sombra distinguir os personagens. Mas pensou consigo mesmo: aposto que é Dom Bosco. E para tirar a dúvida, esperou que o padre e o penitente se separassem. Pôde então verificar que tinha acertado. O apostolado do servo de Deus não olhava para tempo nem lugar. Nenhum obstáculo era capaz de detê-lo quando se tratava de restituir a uma alma a graça de Deus.
a cabeceira de um ex-aluno. Foi isso mesmo que se demonstrou noutra circunstância ainda. Referiram-lhe que um de seus ex-alunos do oratório se achava em estado lamentável, pois os valdenses lhe tinham transtornado a cabeça e atingido por uma doença da qual ninguém podia escapar. Achava-se em ponto de morte sem poder confessar todo o seu passado, porque os da seita vigiavam dia e noite no quarto vizinho para impedir. A mãe, atendendo ao pedido do doente, tinha ido 10 vezes chamar o pároco para visitá-lo, mas tanto ele como seus coadjutores tinham sido afastados com boas maneiras pelo enfermeiro ou pelos pastores protestantes, que ora diziam que a doença não era grave, ora alegavam que o doente não podia suportar a menor emoção sem vier a morrer. Um dia, acompanhado por 2 rapazes dos mais robustos, Dom Bosco apresentou-se na casa do coitado. Encontrou-se com o pastor, que o deteve bruscamente. — Que deseja, senhor abade? — Desejo falar com o doente. — É impossível. Temos ordem formal do médico. — Vamos, deixe-me passar, que não tenho tempo a perder. Vou dizer uma palavra à mãe do doente e logo me retirarei. Olhe, ela vem aí. Bom dia, minha senhora. Como vai o Pedrinho? E sem cerimônias, Dom Bosco foi se adiantando devagar, mas decidido para o quarto do doente. Senhor abade, tenha paciência, mas... Vamos, preciso passar, disse Dom Bosco. Afastando energicamente o ministro, sem dizer mais nada, abriu a porta. Dom Bosco, disse o doente ao ver o seu benfeitor na soleira da porta. Meu querido Pedrinho, como vais? Lembras-te ainda do oratório? Reconheces-me? Sim, Dom Bosco, reconheço-o muito bem. Pobre de mim, eu é que estou irreconhecível. Estou tão transformado, tão mal. Pela última vez, senhor abade, interrompeu o pastor valdense. Peço-lhe que se retire. A sua presença é mais prejudicial do que útil a este pobre infeliz. Tenho tão pouca vontade de ir-me embora, replicou Dom Bosco, que já me vou sentar, porque preciso ficar um pouco em companhia deste rapaz. Mas quem lhe dá essa ousadia? E ao senhor, quem é que permite esta pretensão? Eu sou o ministro Valdense Amadeu Berti, e não é a primeira vez que nos encontramos. Pois então o senhor deve saber que eu sou o diretor do oratório de São Francisco de Sales. Mas o que o senhor quer deste infeliz? Salvar a sua alma. Isso não é mais da sua conta. Por quê? Porque se inscreveu na igreja valdense. Boa razão. Há mais de 10 anos que está escrito no registro dos meus alunos. Afinal, o senhor não quer mesmo partir? De jeito nenhum. E se o senhor quiser, para não estarmos perdendo tempo em discussão, vamos deixar que o rapaz mesmo dê o juízo sobre a questão. E voltando-se para o moço, perguntou. Dize-me, caro Pedrinho, qual é a tua vontade neste momento? Eu nasci católico, quero viver e morrer católico, pronto. E me arrependo de tudo que tenho feito nesses últimos anos. Diante de resposta tão franca, o ministro compreendeu que naquele momento não havia nada a fazer. Tomou o chapéu e saiu, dizendo que logo Dom Bosco teria notícias dele, mas não havia tempo a perder. Dom Bosco confessou imediatamente o doente. Como este não tinha escrito nem pregado nada contra a fé católica, não havia necessidade de nenhuma retratação. A absolvição do apóstolo restituiu a paz àquela pobre alma transviada, que não sabia como manifestar o júbilo que sentia por ter voltado à casa paterna. Porém, Dom Bosco, prevendo uma volta agressiva da seita, ávida de vingar-se, não descansou enquanto não conseguiu, naquela tarde mesma, fazer transportar o doente para o Hospital dos Cavalheiros de São Maurício e Lázaro. Aí expirou o moço 24 horas depois, com os sentimentos da mais perfeita contrição e de resignação cristã. Fatos como este teríamos muito a referir, cada qual mais dramático, mas temos que nos limitar. O que se disse já é bastante para que o leitor possa avaliar o zelo do jovem sacerdote, que, ocupado embora numa obra formidável, achava ainda tempo para realizar essas tarefas e muitas outras mais. O segredo de tão prodigiosa irradiação de bondade era que ele não pertencia mais a si mesmo,
mas a qualquer alma que longe ou perto precisasse do seu auxílio. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te, Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant justum.